Olá, meus irmãos. Muito boa noite a todos. Alegria imensa estar aqui de volta, trazendo mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus para a nossa reflexão. Só um minutinho, deixa eu só dar uma viradinha aqui. Isso. É uma parafernália esse negócio de gravar, tá, gente? Eu preferi que fosse ao vivo. Lá na plateia, na tribuna. Ô, tempo bom aquele, gente. Então, estamos aí de volta e hoje trazendo uma pequena passagem para a nossa reflexão, que é Marta e Maria. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, está no capítulo 10. E ela é tão pequenininha, ela é do versículo 38 ao 42, ou seja, 4 versículos só. Mas vocês vão ver a grandeza do ensinamento de Jesus. É muito interessante. Então, eu coloquei assim, do lado do título Marta e Maria, eu coloquei gracinha, porque eu acho essa é a minha cara. É a minha cara. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. E Lucas então diz assim: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Indo eles como? Por quê? Jesus estava em Jerusalém e ele tinha tido aquele encontro com aquele doutor da lei que pergunta a ele o que fazer para atingir, para alcançar o reino dos céus. E é quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, dentro da sinagoga. Aquela parábola muito conhecida que nós vamos trazer ainda para a nossa reflexão. Então, indo eles de caminho, eles vão para onde? Eles vão de Jerusalém a Betânia, que é onde morava Marta e Maria. Essas duas, elas são irmãs de Lázaro. Lembra do caso de Lázaro? Que morreu, foi enterrado lá numa gruta, que era o costume, né? Arredava uma pedra, colocava o corpo ali dentro e ali a sepultura era feita assim. Então, é aquela passagem lindíssima que Jesus ressuscita Lázaro, irmão das duas. Jesus era muito amigo dessa família. E Jesus então resolve nessa aldeia visitar esses amigos. Por isso é que fala, aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia. A aldeia nem era considerada cidade, era um lugar muito pequenino. E assim, bem sem recurso, não era aquele local considerado, né, valioso, como a gente contou outro dia, a passagem lá do centurião de Cafarnaum, que é exatamente o contrário. Cafarnaum é uma cidade portuária e riquíssima. Aqui a aldeia de Marta e Maria era uma aldeia mais pobre. Entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta. Por que certa? Certa mulher não quer dizer assim, uma pessoa de cargo, de importância na sociedade. Eram pessoas até mais simples. Essa certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Jesus e seus apóstolos viviam andando de um lugar para o outro, como a gente já explicou um monte de vezes. Jesus nunca ficava num lugar só. E naquela época era muito comum hospedar o viajante. Não é só Jesus, não. Era muito comum oferecer água para lavar os pés, por causa da areia do deserto, por causa do lugar ser muito seco, né? Muito árido. Então, era muito comum abrigar o viajante, dar de comer e dar essa água para lavar os pés, para descansar os pés. É muito bonito o que acontecia. E com Jesus não era diferente. Ele hospedava seus apóstolos e às vezes até os seus discípulos também.
Marta, então, recebe Jesus e os apóstolos em sua casa. Aqui Lucas não está dizendo quantos, viu? A gente não sabe quantos estavam com Jesus nesse dia. Tinha esta uma irmã chamada Maria. Gente, não vamos confundir com Maria, mãe de Jesus, tá? Porque toda vez que fala Maria, todo mundo já logo reporta a mãe de Jesus. Maria era um nome muito comum, que na verdade nem era Maria, era Miriam ou Miriam, tá bom? Então ela tinha uma irmã chamada Maria. Gente, se Marta era uma certa mulher, imagina Maria. Lucas nem fala de Maria, né? A qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então nós vamos ver aqui que Jesus devia estar numa sala, né, num banco, assentado, e Maria assenta também. Então devia ter muita gente ali ouvindo Jesus, não era só Maria. Porque o evangelista Lucas, ele coloca, ela senta-se aos pés de Jesus. Então, olha que daria um quadro lindo, né, gente? Pintar um quadro desse. Jesus assentado e Maria no chão. Porque para estar aos pés de Jesus, ela tinha que estar sentada no chão. Ela, como dona da casa, deve ter cedido os assentos para os convidados, para os apóstolos, para os discípulos, para os curiosos. Aí eu fico imaginando, é lógico que os vizinhos estavam ali, né, gente? Imagina eu sabendo que o meu vizinho de um lado ou do outro aqui vai receber Jesus, eu ia correr para lá, eu ia dar um jeito, apertar a campainha e pedir pelo amor de Deus para deixar eu entrar. Ah, não tem assento, não tem nenhuma cadeira, eu assento no chão mesmo. Para ouvir Jesus, eu imitaria Maria, sim, sem pestanejar, tá? Então, ela ficava ali aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. Jesus, então, ensinando e Maria embevecida com aquelas palavras de Jesus. Ela também, que tinham outros no ambiente. No versículo 40, agora já vai falar de Marta. Aqui no 39 foi Maria, né? Assentada aos pés de Jesus. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: por que Marta andava tão distraída em muitos serviços? Gente, eu tenho aqui duas opiniões minhas. Primeiro, Marta, sabendo que Jesus estava vindo para hospedar na casa dela, ela deve ter arrumado uma parafernália, né, gente? Quem de nós, né? Será que vai ter um lanche para ele? Será que vai ter jantar? Será que vai ter almoço? Será que a roupa de cama tá limpa? Será que o quarto que ele vai ficar para dormir? Será que ele vai passar a noite? Será que ele não vai? Quantos vão dormir? Imagina, quem aí é dona de casa sabe disso. Esse é uma das minhas opiniões. E a outra é distraída, fazendo muitas coisas, naquele corre para lá e para cá. Vamos trazer para os dias de hoje? Vamos. Será que alguém pode olhar para dentro de si mesmo e perguntar: será que eu sou Marta ou eu sou Maria? Quando eu vou preparar alguma coisa, quando eu vou receber uma visita importante, eu sou Marta ou eu sou Maria? Eu vou ficar muito distraída em muitas coisas, porque veja bem, o evangelista Lucas, ele não está dizendo que Marta estava tarefada, preparando o ambiente para Jesus. O evangelista Lucas diz que ela estava distraída, ou seja, atarefada, assoberbada. Gente, a outra opinião minha, a segunda opinião, eu uma vez fiz essa palestra, eu falei, a plateia até riu de mim. Eu falei, gente, eu jogaria as panelas tudo lá para fora, para debaixo da
pia, cobria com cortina, com um pano, esconderia tudo, eu não ia lavar aquilo na hora. Eu não ia ficar com complicação. Jesus não exigia nada. Então, assim, um caldo, uma sopa, um pão assado na hora, o tal famoso suco de vinho, que eles chamavam de vinho, suco de uva, que eles chamavam de vinho, era muito importante. Um pão com o suco daquele que ela poderia ter feito antes. Por outro lado, vamos analisar a época, né, gente? Hoje a gente tem um freezer, a gente congela, a gente tem uma geladeira para conservar. Ai, Jesus está chegando, então eu vou, nesses 2 dias, um dia que eu estou sabendo, eu vou congelar aqui uma lasanha, seja lá. Eu sempre cito lasanha porque eu gosto de lasanha, tá, gente? Sem carne, tá? Então, Marta estava distraída. Será que a gente se distrai em muitas coisas? Porque Lucas está dizendo que ela estava distraída em muitas coisas. Vamos para os dias de hoje. Porque naquela época amassavam a massa, botavam o pão no forno, está pronto. Mas hoje a gente assa o pão e enfeita o pão. Gente, vocês já viram docinhos de festa de aniversário? Eu fico olhando assim para a mesa e fico, gente, boba de ver cada docinho com cada enfeite mais complicado. Eu fui numa festa uma vez que a motivação era tipo uma fazendinha, aniversário de criança, e cada docinho tinha um bichinho desenhado em cima do docinho. Um carneirinho, um cavalinho, um boizinho, uma horta. Meu Deus, mas cada coisa mais complicada. E eu fiz questão de ficar olhando os convidados, jogando aqueles docinhos na boca, que inclusive eu também fiz isso, que eu adoro doce. E a pessoa às vezes nem via aqueles enfeites. E eu fico pensando na trabalheira, né, gente? Hoje em dia, quando você assiste esses Masterchef da vida, que complicação! Se o bolo, a torta está caída um pouquinho para o lado esquerdo, era para estar caído para o lado direito, a quantidade da calda está muito, está azedo, está picante, está isso, está aquilo, está aquilo. Meu Deus, que exigência com o sabor, com a beleza do prato, com aqueles detalhes derramados no prato, aquele negócio de limpar a beirada do prato. Então, será que Marta não estava distraída também? Para o evangelista prestar essa atenção em Marta, ela devia estar correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Então, são os dois lados. Eu me preocuparia, eu ficaria louca arrumando tudo, afinal de contas, Jesus vai chegar. Mas na hora que ele estivesse entrando, eu jogaria as panelas longe, gente, longe. O que eu pudesse fazer antes, eu faria, mas na hora, eu ia também. Essa é a segunda opinião. Então, Marta, distraída em muito serviço, aproximando-se de quem? De Jesus, né? Aí ela diz, 2 pontos. Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Ela está fazendo uma pergunta, tem um ponto de interrogação aqui. Dize-lhe, pois, que me ajude. Senhor, olha aí, olha Maria, sentada, embevecida, no meio desse povo todo ouvindo o Senhor. Dá um jeito nela. A gente faz isso. Faz. A gente faz oração reclamando que fulano não ajuda, que fulano não coopera. Para Jesus dar um jeito naquela pessoa. Eu estou fazendo tudo muito sozinha. Mas será que a gente também não está distraído em muitos serviços, querendo que o outro se distraia também? Vamos prestar atenção. Gente, que quinquilharia que a gente arruma nos dias de hoje. Que confusão. Quantidade de tempero, quantidade de pratos, quantidade de enfeites. É muita correria. A casa, né? Aquela perfeição. Gente, quem está falando isso é uma pessoa suspeita, porque eu sou dada à organização. Sou. A perfeição.
querer ficar ajeitando coisinhas. Por isso eu tirei quinquilharias da minha casa. Porque se eu sem quinquilharia já sou complicada, querendo tudo organizadinho, imagina se eu tivesse um monte de enfeite, aquele monte de paninho para cá, paninho para lá. Eu assisti uma live um dia, gente, que o rapaz estava filmando dentro da casa de uma senhora e ele mostrou que ela tinha por volta de 80 tapetes. Era um casarão muito grande. Esses tapetes tecidos, até bonitos. Tapete de crochê, tapete de retalho, retalho de malha, de tricô, tudo enquanto é tapete que vocês podem imaginar. E hoje tem muita recomendação de ortopedistas para a gente tomar muito cuidado com tapete dentro de casa, né? Pessoas que já estão mais velhas como eu, tomar cuidado. Eu não tenho mesmo, tiro tudo. Porque aqui em casa, né, 4 idosos, cada um capengando mais do que o outro. Então, eu fiquei horrorizada de pensar que trabalheira para varrer essa casa, que trabalheira, aqueles quase 80 tapetes dentro de casa. Então, não estou aqui dizendo que a gente não deve ter limpeza, né? Que a gente não deve ter uma organização de casa. Mas a gente hoje, isso começou, essa mania, com as chamadas lojas de R$1,99. Lembra, gente? Já tem muito tempo isso. E a gente começou com aquela facilidade comprando um monte de quinquilharia, muita coisa para pôr dentro de casa, inclusive máquina. Máquina que mexe o pão, que assa o pão, a máquina que mistura não sei o que rala não sei o que sozinha. Quando você olha, sua cozinha já está cheia de acessórios, quase que não tem lugar nem para você se movimentar, de tanta coisa que a gente vai colocando. Revistinha de Avon, então, é um perigo. Você começa a ver aquilo, isso aqui vai cortar a cebola para mim, isso aqui vai cortar a maçã para mim, vai cortar o tomate. Aí você começa a comprar aquele monte de acessórios. Desculpa, tá, gente? Hoje eu tô bem encatarrada. Eu vou consultar, meu filho até já marcou um médico para me ver essa questão da alergia, porque você fica tratando de uma coisa e às vezes é outra. Vou ter que entrar aí mesmo, remédio para alergia. Tá, isso aí é outra coisa. Então, às vezes é o contrário. Ao invés de comprar aquele monte de acessórios, a gente compra um. Sabe aquele acessório milagroso que assa, que cozinha, que corta, que pica, que descasca, mas a gente não consegue usar o tal do negócio. E ele começa também a dar defeito, não funciona. Então, assim, é complicado. A gente dá opinião nisso aí, é complicado. O bom mesmo é a gente deixar de lado. O meu marido tinha uma irmã, tô falando tinha porque ela já desencarnou. E uma vez a gente foi no aniversário dela, aquela festinha de família, com os filhos ali todos reunidos. Ela falou, eu quero aproveitar que está todo mundo reunido e pedir que seja o último aniversário que vocês vão me dar máquina para dentro de casa. Eu não quero. Não me dê mais pijama, não me dê mais chinelinho de pelúcia que eu não sei onde colocar, tá bom? Me dá um abraço. Vem passar o dia comigo, almoçar comigo, que tá muito bom. Não quero mais máquina. Então a gente fica distraído no meio disso tudo, entendeu? Para cuidar depois disso tudo. Tem certos processadores que quando a gente vai lavar aquilo é uma quinquilharia para colocar embaixo da torneira para lavar. E a gente começa a reclamar que o outro não está ajudando. Diz-lhe, pois, que me ajuda, Senhor. Vai lá. Ela está aí sentada e eu sozinha correndo para lá e para cá no meio desses afazeres. As duas opiniões, tá? Alguém tinha que fazer, né, gente? Devia ter muita gente ali. Alguém tinha que fazer. Só que aqui Lucas está dizendo que ela estava distraída com muitos serviços. E respondendo Jesus,
lá no versículo 41, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Quando Jesus fala 2 vezes, sai de perto. Lembra? Em verdade, digo-te. Aqui ele está chamando ela, está chamando a atenção dela. Marta, Marta. Ela fez uma reclamação para ele. E ele está corrigindo ela e não Maria. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Olha aí, gente. A gente cria uma ansiedade em cima da quinquilharia que a gente arruma. A gente cria uma ansiedade em cima de muitas coisas no nosso dia a dia. E fica ali distraído em cima daquilo ali. Não pode ir lá no centro da cidade, naquele comércio ali, daquele miolo. Estou falando de Juiz de Fora, tá, gente? Não pode ir lá que tem que voltar para casa com uma sacolinha com um trequinho ali dentro. Aí chega em casa, eu tô aqui lembrando da minha mãe. A minha mãe fala, é a besteira que a gente faz em 1 segundo e arrepende pro resto da vida. Pra que eu fui comprar isso, gente? Então, respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa? Para que essa ansiedade toda? Para que essa fadiga com muitas coisas? Não precisa disso não, Marta. Você poderia ter feito aí um caldeirão, né? Com um caldo, uma sopa. Por que não? Uma peixada, né? Quem sabe? Naquele lugar tinha tanto isso, né? Quem sabe, eu esqueci o nome agora, caldeirada, com bastante pão para aquele povo todo. Mas ela estava afadigada. Marta devia estar toda suada, Marta devia estar cheia de carvão. Não vamos esquecer que era fogão a lenha, né, gente? Era forno a lenha. Imagina para ela sustentar aquilo tudo, quanta lenha ela não teve que buscar. Quanto fogo que ela não teve que acender, quantas panelas ela não teve que colocar em cima daquele fogão. Mas Jesus aqui está dizendo que ela está fadigada, ansiosa. Marta, todo mundo já se alimentou, todo mundo está sentado por aqui e você correndo para lá e para cá. É assim que a gente faz, correndo para lá e para cá. A gente não para ler um bom livro, a gente não para estudar Jesus, para compreender Jesus, a gente não para ouvir alguém, ainda mais hoje com celular, né, gente? E a gente vicia mesmo, tá? Vicia. E é difícil tirar esse vício. A gente quer ficar com esse tec-tec desse celular aí, futricando aquilo ali o dia inteiro e fica fadigada, né? E aí ele encerra colocando, olha que beleza o último versículo, que é o 42. Mas uma só é necessária, Marta. Estás afadigada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Ou seja, Maria escolheu sentar aqui para me ouvir. As duas opiniões. Quem está dando essa opinião aqui é a pessoa mais afadigada e ansiosa que existe, que sou eu mesma. Estou falando é para mim. Então eu fiquei me colocando no lugar de Marta. Jesus enviava os discípulos na frente, está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Ele enviava os discípulos na frente, preparando o caminho para ele não perder tempo, tá? Para me explicar, eu sou fulano, eu vim falar disso, né? Os discípulos iam na frente. Então eu fico me colocando no lugar de Marta, um discípulo batendo na minha porta, falando, Marta, daqui a 2 dias Jesus está chegando e vai hospedar na sua casa, você recebe ele aí? Pousada, né? Você dá pousada para ele. Aí eu fico imaginando eu.
eu ia ficar ansiosa e afadigada também. Só que Jesus aqui está falando do excesso, com muitas coisas, muitos detalhes. Ela deve ter ido lá observar a cama que ele ia dormir, né? O conforto para ele, como que eu vou fazer assim, como que eu vou fazer assado, né? Será que mais tarde ele vai querer comer mais alguma coisa? Será que ele vai tomar mais suco? Será que ele quer água? Será que eu ponho isso, que eu ponho aquilo, que eu ponho aquilo outro para ele? Eu fico me colocando no lugar dela. Só que Jesus está falando é da fadiga com muitas coisas. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É assim que encerra a passagem. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, porque tudo aquilo que Marta estava ansiosa e afadigada é passageiro. É passageiro. Quantas vezes a gente fica um dia inteiro dando uma faxina numa casa? Quantas vezes a gente fica horas e horas para fazer um prato? Se bem que isso não faz muito meu feitio, não, porque eu não consigo gostar de cozinha, gente. Já falei para vocês, né? Acho que comida é a coisa mais inútil que existe, porque daqui a pouco você vai jogar ela fora. Ela entra e ela sai na mesma hora, quer dizer, algumas horas. Então, essa fadiga não é nunca comparada à escolha de Maria. Maria escolheu a boa parte. Eu não vou me afadigar. Eu não vou ficar ansiosa. Eu vou sentar aos pés do meu Senhor para o filho. Aí eu sou ansiosa, gente. Eu fico com fadiga por causa de querer organizar tudo. Mas se Jesus viesse à minha casa, eu não faria não. Eu ia sentar aos pés dele também e ficar ali hipnotizada, ouvindo os ensinamentos dele. Entendeu? Onde que ele quer chegar? Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, porque toda a fadiga de Marta, na verdade, é inútil. É passageiro. É passageiro. Tudo isso é passageiro. Essas quinquilharias que a gente arruma, essa confusão, esse monte de coisas que nós colocamos. E aqui eu estou me lembrando de Einstein, nosso cientista maravilhoso. Ele, para não ter muito trabalho no vai e vem para casa, teve um período longo da vida dele que ele morou dentro da universidade. Dentro. Ele tinha um quarto, uma sala para os estudos dele, para os cálculos dele, e ele tinha ali dentro o mínimo necessário para ele, para o corpo dele. Um dia, saindo dos seus aposentos e no corredor, ele encontrou uma professora. E essa professora falou para ele, professor, o senhor só tem uma muda de roupa, porque todo dia o senhor está com a mesma roupa. Eu sempre quis perguntar isso para o senhor. E por incrível que pareça, com o mesmo sapato. Ele falou, vem cá. Levou ela lá dentro, abriu o guarda-roupa dele, aquelas portas que abrem duas assim, e mostrou para ela. Vários conjuntos de calça e camisa. Lembra do safari, que era os homens usavam a calça com a blusa igual? Era tudo igual, pendurado no cabide, igualzinho. Sabe por que é a mesma roupa? Para não perder tempo de escolher. A gente perde muito tempo para escolher roupa. Então eu tenho todas iguais, que eu meto a mão no cabide, eu tiro aquela roupa e visto. Gente, eu achei isso fantástico. Com essa preocupação com roupa. Qual calça que eu vou vestir, qual blusa que eu vou colocar, se vai combinar, se não vai combinar, se essa cor tá boa. E a gente fica nessa confusão mental com essas coisas. Eu achei isso aí fantástico dele. Então, assim, distraído do jeito que era para as coisas do mundo, porque a cabeça dele era só para aquela questão que ele se dedicou.
a vida inteira. Então ele não queria perder tempo. E no guarda-roupa, na parte de baixo, vários pares de sapato, tudo igual também. Peguei a roupa, peguei o sapato e estou aqui feliz da minha vida, porque eu não perdi tempo nenhum para ficar escolhendo roupa. Então Maria escolheu a boa parte. Ela se assenta ao lado do Senhor Jesus para ouvir os ensinamentos dele. E essa parte não vai ser tirada. Não tira, ninguém tira. Aquilo que a gente aprende, ainda mais Jesus, né, gente? A gente não esquece nunca mais. E a gente traz para a nossa vida, para enriquecer a nossa vida. E quanto que essas quinquilharias de Marta não enriquecem, são passageiras. Você passa um dia inteiro limpando uma casa, você passa horas fazendo uma comida e mais logo, se você perguntar àquela pessoa se ela lembra o que ela comeu, é capaz dela nem saber. É capaz dela nem notar. Quantas vezes a casa está cheirosa, está limpinha, a pessoa nem nota. Não estou aqui levantando a bandeira para não limpar a casa não, tá, gente? Que eu também gosto muito de tudo muito limpo. Eu estou falando da complicação que a gente arruma. Que sejamos mais Maria e menos Marta. Para a gente poder sorver essa melhor parte que é Jesus nos ensinando. E que Ele nos abençoe, né? Vamos à nossa frase? Está aí a nossa frase. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Jesus aqui, ele está nos chamando a atenção a respeito do sacrifício. Sacrificar criaturas que está na inocência. O que será que Jesus está querendo chamar a atenção, né? Ainda mais nos dias de hoje. Quer dizer, acontecimentos aí de séculos, né? Que a gente ouve falar disso. Mas agora está demais. Então, o que Jesus está colocando para a gente? Não condenareis. Condenar a criatura a um castigo, condenar uma criatura a uma violência, condenar uma criatura a passar por um momento de trauma, de pavor, de medo. Gente, que coisa horrível quando a gente pensa em criaturas inocentes que não sabem de nada do que está acontecendo naquele momento com ela. Então, é muito triste pensar nesses sacrifícios. E olha que sacrifício é coisa muito, 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 muito antiga, né? Tá aí as histórias do povo maia, tá aí as histórias de tribos que praticam verdadeiros sacrifícios, tá aí a história da própria escravidão do negro, né? Que não deixou de ser um sacrifício. Como uma pessoa consegue amarrar um negro num tronco e surrar aquele negro até a morte. Então, assim, sacrifícios que a humanidade insiste em continuar fazendo e sacrificando inocentes. Tudo isso porque a gente coloca dentro da gente que a gente é melhor do que o outro, que a gente sabe mais do que o outro e que a gente tem que condenar. Não tem que condenar ninguém. 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 Nós temos que reeducar as criaturas e não condená-las. Principalmente quando a gente olha uma criaturinha inocente. Fica aí o complemento, né, do estudo de hoje, que é a frase de Jesus sobre sacrifício e que eu vou trazer todas as vezes. Que Ele nos abençoe e que fiquem todos em paz, colocando dentro de si a belíssima passagem de Marta e de Maria. Um beijo no coração.